Pronto. Vai só até 8 horas, então mais 15 minutinhos a gente encerra aqui. Então, como eu venho dizendo, eu acho que a principal proposta dessa disciplina aqui é isso, né? Porque ele te traz uma técnica que pode ser considerada utópica, e de verdade, a certo ponto ela é meio utópica, mas ela vai muito disso, de tirar o aluno da passividade e botar o aluno na proatividade. E aí a gente vem aqui, entrando naquela discussão, beleza, mas de 100 alunos, 10 vão querer sair da passividade, entrar na proatividade. E técnicas assim, fazer essa mudança nos alunos de sair da passividade para entrar na proatividade, exige muito do professor, muito. Então, o professor que, por exemplo, é uma carga horária de 40 horas, o ensino fundamental de 6º a 8º ano, ele quer passar longe disso aqui, macho. O que é uma coisa que dá muito trabalho. É coisa que dá muito trabalho. Mas eu acredito que, não sei, inclusive quero ouvir vocês, né? Na verdade, eu iria fazer essa pergunta agora. Dos colegas que hoje trabalham com docência, eu só não ouvi a Cidinha, deve ser Cida. O que te motivou a entrar na docência? Foi o que eu consegui passar. Eu vi uma coisa no mercado de trabalho e gostei. Foi de emprego ou não? Sei lá, outra coisa. O que te motivou a entrar na docência? A gente encerrar essa discussão hoje. Copo de ferro, então. Sério. Se alguém quiser falar também, se joga. Aí vai falar, não quero falar. Beleza, show. Granete, quer compartilhar com a gente aí? O que te motivou a entrar na docência? Pra falar a verdade, eu quero de paraquedas. Porque eu comecei muito cedo. Antes eu tava no 3º módulo quando eu comecei a dar aula. E aí tô até hoje. Mas sempre dei aula, porque quando eu estudava no ensino médio, eu dava aula para os meus colegas de sala de química e física e matemática. Sempre foi assim. Sempre então, foi aquela que ajudou os colegas a passar, né? Que cobrava lá para fazer as tarefas e tal. Não, era de graça mesmo. De graça mesmo. De graça. Oh, gente. A pior. Mas eu gosto. Eu sou fã dessa Iraneide, minha gente. Ô, professora. Ô, Cida, eu não falei contigo no começo. Se possível, compartilhe com a gente aí qual a tua graduação e qual a instituição formadora. Oi, professor. Qual a tua formação? Eu tô cursando Química. Química também? Rapaz, essa cidade tá cheia de tempo, né? Glória a Deus. Eu tô cursando o 7º período de Química. Olha, muito cuidado, viu? É um ponto crucial. 7º e 8º período, para a beira da desistência, Jesus amado. Cuidado com isso, cuidado com isso. Fala não, professor. A gente de verdade. Assim, esse ano eu comecei a dar aula. Uhum. Esse ano eu comecei a dar aula numa escola do estado aqui. Ensino médio. Médio? Consegui um contrato. Eu consegui um contrato e eu tô dando aula. Agora de forma remota, né? Uhum. Entendo. Quando eu digo que aí, eu acredito... Só que o problema é que eu tô lecionando 2 disciplinas que, no caso, é interligado, né, na química. Só que eu não tô lecionando química. Tô dando aula de física e matemática no 1º ano. Boa, hein? Física é... Eu tenho a seguinte teoria de que se nossos alunos gostassem mais de física, o nosso Brasil seria um pouco melhor. Física, acho que gostaria muito. Mas, digo, por que eu gosto muito de dar aula para ensino superior, principalmente sobre as técnicas de ensino. Eu sou nascido e criado aqui em Teresina, né? Mas filho de mãe solteira, e durante a minha adolescência fiz muitas escolhas erradas.
Inúmeras goleadas. E de verdade, a educação mudou a minha vida mesmo. Eu acho que eu não estaria vivo hoje se não fosse a educação. Minha mãe assistia, Glória a Deus. muito maravilhoso. E quando eu consegui sair da vida que eu estava e tudo mais, de erro por professores, eu falei, eu quero ser professor. De verdade, eu acho que o que pode melhorar o Brasil é se eu virar professor e conseguir influenciar uma galerinha a mudar de vida como eu mudei. E quando eu vejo uma coisa dessa aqui, um SP dessa, e fala assim, rapaz, cara, isso aqui é utópico demais. Eu acho que não dá para aplicar isso. Mas quando eu digo, eu consegui aplicar algumas poucas vezes, realmente é difícil. Mas quando a gente sai alunos, a gente tira alunos da passividade e entra alunos na proatividade, é uma muito grande. Com a turma que eu consegui fazer isso, foi uma turma que teve uma mudança política na escola muito grande. Eles fizeram grêmio na escola, eles começaram a ser influenciadores na escola, começaram a influenciar os colegas a fazer horários de estudo e tudo mais. E isso a gente conseguiu ali em 1 ano e meio, né? Então, beleza, que é muito difícil. E você, para fazer uma coisa dessa, você tem que suar. Você tem que penar, tem que aperrear aluno e falar, bora. Você vai se frustrar muitas vezes, que eu acho a pior coisa é essa. A pior coisa que tem um professor é você passar horas se preparando uma coisa, você vai pensar, nossa, eu vou chegar em sala de aula e vai ser show, vai ser maravilhoso. Aí chega lá, nada. Os alunos estão... Vou arrasar e chega arrasada. Sala de Isso! aula. Nossa, a frustração é a pior coisa que tem. É a pior coisa que tem. A pior coisa que tem, né? Mas isso se dá muito, realmente, eu acho que... Porque nossos alunos estão muito acostumados com a passividade, né? E se você for em um histórico de educação, por exemplo, a minha, ali há 40 anos atrás, a gente tinha alunos mais ativos. Hoje, a família reflete muito a educação. Né? A gente vê hoje... Meu Deus, meu pensamento. Mas tá aí, professor, a gente está coincidindo muitos pensamentos. Glória a Deus Eu por tenho isso. também esse mesmo pensamento. Isso Tenho. reflete muito. Se você olhar para a atual situação educacional do Brasil, a situação do Brasil, política e familiar. Porque o aluno que não respeita os pais, o aluno... E na sala, ele é a mesma coisa. Então, a gente tem famílias muito quebradas. Eu não sei em que momento isso começou a dar errado, e eu não sei como a gente pode fazer para dar certo. O que eu sei é que quem pode mudar isso somos nós. De verdade, de verdade. A gente pode não mudar o mundo, mas a gente pode conseguir mudar 3 pessoas. Essas 3 pessoas podem influenciar, sabe? Assim, eu falo muito em sala de aula, muito de verdade, gente. Estudem para ser alguém na vida, mas aprendam a respeitar pai e mãe também. Se a gente conseguir uma estrutura familiar melhor, a gente muda muita coisa, né? Hoje, eu costumo dizer que a escola saiu do processo de somente escolarização para também a educação, quando, na verdade, a educação tinha que ter muita parte da família também, né? E hoje, nossa, Jesus amado, já peguei aluno quebrado demais, cara. Quebrado. Família quebradona. E que mãe que batia no menino, que fazia coisa que Jesus amado. E o menino em casa, e o menino na escola estava sendo reflexo disso. O menino era suspenso toda hora. E eu fui conversar com o menino. Ele me contou a história dele, eu dei vontade de chorar. Porque, cara, beleza, dá até para entender por que tu é assim na escola. Né? Mas, de maneira, tudo isso que eu quero discutir beleza, dá para eu tentar fazer? Talvez. Vai ser muito trabalhoso? Vai. Se eu conseguir aplicar isso, posso ter uma pequena melhora dos meus alunos? Se eu conseguir, sim. Mas e se eu tentar e não conseguir? Aí você vai se frustrar, vai ser perigoso. Mas, cara, é tentando. É de verdade, é tentando. Tentando. O meu finado vô, que foi quem me criou, que foi meu pai, ele sentia muito orgulho por tanto eu como minha irmã sermos professores, né? Porque ele dizia que quem ia mudar o mundo era a gente. Eu acredito de verdade nisso. De verdade mesmo. Não é essa política e tudo mais, sei lá, besterol, né? Porque, por ser eu acredito muito na educação. E eu quero, esses nossos 4 encontros, tentando, eu sei que vocês já têm isso, mas tentando
despertar ainda mais. Beleza, professor, eu posso não tentar fazer o SP, mas pô, eu vou tentar tirar os meus alunos da passividade, vou tentar tirar os meus alunos, concentrar um pouco mais na proatividade, né? Nossa próxima aula a gente vai trazer algumas técnicas relacionadas a alguns assuntos, por exemplo, de biologia, de física, de química, de matemática, como aplicar em cada um deles, né? E é isso. Mas o que eu quero fazer bastante aqui é discussão. É ouvir vocês, para vocês falarem que eu acho que a gente discute, a gente constrói uma coisa melhor. Isso é o que eu tinha para falar hoje e agora eu quero ouvir vocês, cara. Falem aí. Agora é hora de brilhar. Professor, sobre o que levou a ser professora, né? Sim. Eu não vou dizer que foi falta de opção, não vou dizer bem isso, porque se eu tivesse me esforçado, eu com muita dificuldade também, porque até ser professora para minha época, eu não sou tão velha, viu, gente? Mas, assim, só de estado, eu vou fazer 20 anos agora, em março do próximo ano, graças a Deus. Glória a Deus por isso. Já pegou muita Mas, peça boa, hein? assim, Mas, assim, até isso, na época, eu terminei o magistério, na época era magistério mesmo, né? Eu terminei em 98, 97, comecei a trabalhar em 98 e até hoje. Graças a Deus por isso, eu glorifico muito a Deus. Mas, assim, como eu falei que a gente coincide alguns pensamentos, né? Um dos fatores foi a motivação dos meus pais. Os pais de antigamente, antigamente não, não sou tão antiga, né? Mas de algumas décadas atrás, né? Eles motivavam os filhos, sim. Eles eram mais presentes, né? Então a gente tinha mais regras, a gente tinha sonhos. Os nossos Essa pais, é a de palavra certa certa. forma, Nós tínhamos mais geravam sonhos. Isso. Tanto é que quando eu iniciei os primeiros anos na escola, né, do fundamental mesmo, menor, que era o primário, tinha o horário de fazer os deveres de casa só no início e pronto. Depois já era a rotina, não precisava nem mandar, já sabia o que era que tinha que fazer. Mas, enfim, eu cresci com meus pais dizendo que, olha, eu não tenho nada para deixar para você, a única coisa que tenho é o estudo. E eles realmente se esforçaram para que eu tivesse que eles podiam oferecer na época mesmo, né? Que era só o estudo. E minha mãe, eu perdi meu pai aos 15 anos, ele faleceu, né? Minha mãe ficou, eu sou a primogênita, minha irmã pequenininha, e ela dizia assim, olha, filho de pobre se forma em professor. Ela sempre dizia isso, filho de pobre se forma em professor. Minha avó dizia muito isso também. E aí eu acreditei nisso, né? Que filho de pobre se formava em professor. E vou dizer bem que uma coisa para vocês, amigas e querido professor. É verdade, assim, que os pais nos motivam, porque eu aqui em Simplesmente não tinha magistério, saí para estudar em Picos, comecei em Picos, morando na casa de uma tia, e concluí o curso em Valparaíso de Goiás, porque ela mudou-se para Brasília e eu fui com ela, só achei vaga em Valparaíso de Goiás. Muito, meu filho. Pense comer uma cachorra sapecada danada em 97. Olha, Lisângela, depois eu quero passar com você que eu gosto de ver essas histórias, tá? Às vezes, era difícil, muito difícil, uma grade curricular totalmente diferente do estado do Piauí. Eu tive que pagar 16 disciplinas e às vezes eu achava que eu não ia conseguir, porque a matemática era totalmente diferente da que a gente via aqui, mas quando eu lembrava daquilo que minha mãe dizia, sabe, que era a única coisa que ela tinha, que filho de pobre se formar em professores, eu tenho que conseguir me formar. E foi tão sofrido, mas Deus é maravilhoso. Deus foi tão fiel que eu terminei. Eu falava muito com ele, orava muito a Deus. Senhor, me ajuda. Eu não vou conseguir. Mas ele foi fiel comigo. Que, professor, eu terminei esse curso em dezembro de 98 ou 97. E em fevereiro de 98 eu comecei a trabalhar e até hoje. Mas foi sofrido.
E eu lembro muito disso, que minha Imagina. mãe, os conselhos dela, do meu pai também, de que tinha que estudar, eu cresci com um propósito, eu tinha que estudar para ser alguém na vida. Hoje, infelizmente, nós estamos muito, muito ausentes. Não só, olha, não só na pública, tá? Eu não tenho tanta experiência com pública, tinha alguns estágios, mas em experiência mais particular, mas na particular, muitos pais ausentes. Pasmem, olha o que eu já presenciei. Ensino maternalzinho, uma escola grande aqui de Teresina, bem tradicional. A escola passou a ser tempo integral e aí a filha, que tinha nesses 4 anos, saía às 5 da tarde. Certo dia, o pai trouxe o pijama da criança e disse assim, ó, amanhã você já banha ela e bota o pijaminha, ela já vai dormir no carro e é menos trabalho para mim. Meu Deus. Entende? Uma família que tem zero, um ponto tão baixo de intervenção na criança, como que nós conseguiremos, né? Meu amigo, tá difícil o negócio, entendeu? Mas a esperança é que se tá difícil com a gente, sem a gente seria pior. É verdade. A única coisa, eu acho de verdade, acredito muito nisso, que pode melhorar o nosso Brasil é a nossa classe, de verdade. Eu acho que... Eu quero fazer uma pergunta para a Cidinha. Cidinha, pois não. Oi. Você está começando agora trabalhar como professora? Sim. É porque, assim, você falou isso, aí eu fiquei lembrando disso. O professor falando isso, eu concordo. Muitas vezes os nossos alunos, Jamila também, que futuramente, né, poderá estar na sala de aula, muitas vezes os nossos alunos só têm a gente, não tem a família, não tem ninguém para orientar. Não tem quem oriente. Às vezes é criado pela avó, pelo tio, sabe? E por pessoas que ainda nem se criaram, porque tem gente que tem 50 anos e não tem maturidade, né? Então, assim, às vezes eles são jogados literalmente. É ou não é, Iraneide? Iraneide é jogada. É verdade. Não. Então, assim, é a gente que vai ter que fazer esse papel. Né? Usando SP ou não, é a gente. Eu passei uma situação... verdade, porque se a gente... Pode falar, professor, depois eu falo. Só para encerrar a minha participação aqui. Como eu disse, por ser filho de mãe solteira e sou nascido e criado em uma região um pouco perigosa aqui, né? Moro entre 2 favelas e isso minha adolescência. E aí, comentando um pouco, eu gosto sempre de comentar isso em sala de aula, para falar para o aluno, pô, se eu conseguir, cara, você consegue. É tipo isso que eu gosto de falar para os alunos. E aí um aluno me procurou no final, chorando assim, isso era 6º ano. O aluno procurou chorando, dizendo que isso era a vida dele também. Mãe solteira, e ele era um aluno bem complicado em sala, né? Conversava bastante, tinha bastante caso ali de rebeldia. E ele falou isso para mim, professor, é isso. E eu acho que e ouvir a sua história me inspirou bastante. Então, é isso. Às vezes, o que vai ter vai ser a gente. Vai ser... Às vezes, a nossa companhia, eles vão ver em nós, não, mas algo bem além de professores. Né? E cabe a nós essa responsabilidade. Muito árdua. Cira, pode falar. Como eu estava falando, professor, porque é o seguinte, se a gente fosse ater a fazer somente aquilo que entre aspas, a nossa responsabilidade, nosso dever, a gente não vai fazer exatamente o que a gente tem que fazer pelo aluno. Porque se eu for me preocupar apenas em ir passar um conteúdo e se eles aprenderem, o problema é deles, e se eles não aprenderem, o problema é deles, e enfim. Tem professor, né, que infelizmente vai para a sala de aula com esse pensamento. Não se preocupa se o aluno aprendeu, se ele está prestando atenção na aula, se ele está calado, se ele está bagunçando, o porquê daquele comportamento dele. Então, a gente tem que analisar o aluno como um todo e o nosso dever não é só apenas ensinar,
um conteúdo ali que está num livro para um aluno. Ensinar, eu acho que o professor também, ele ensina sobre a vida, independente da disciplina que ele está ministrando. E assim, eu desde quando eu estudei o ensino médio, que eu sempre achei muito legal essa questão de professor, né? E também quando eu me juntava com os meus colegas, eu sempre dava aula para eles, em alguma disciplina que eles tinham dificuldade, né? Aí eu percebi que meu dom era aquele. Eu percebi que era aquilo ali, entendeu? Eu percebi que eu gostava de ensinar. Eu percebi que eu aprendia muito mais quando eu ensinava para eles. Então eu pensei naquilo. Claro que eu já tive outros sonhos, assim, bem maiores, né? Só que no momento eu me sinto, assim, realizada com o que eu escolhi. E assim, iniciei a docência esse ano. Infelizmente, eu só tive contato com eles um mês em sala de aula, né? Porque teve a questão da pandemia. E está sendo uma dificuldade muito grande essa questão das aulas remotas, mas assim, pelo pouco que eu convivi com eles em sala de aula, eu percebi que tem muitos alunos que fazem de tudo para chamar atenção, alunos que bagunçam, não por ser mal, mas reflexo de alguma coisa, falta de alguma coisa. Eu percebi que tem aluno carente, percebi que, assim, é muito diversificada a questão dos alunos em sala de aula. E a questão do carinho que eles retornam para a gente é muito gratificante. O carinho que eles retornam, assim, em relação ao que a gente está passando para eles. Porque um bom professor, ele marca a vida do aluno. Verdade. Porque eu sei, porque tem muitos professores que marcaram minha vida, que eu lembro até hoje. Então eu sei que um bom professor, ele marca a vida do aluno. Assim também como um professor ruim também marca a vida do aluno. Verdade. Eu escolhi a biologia por conta de um professor. Né? E esse professor, ele, tipo, vinha na minha casa mesmo, assim. Ele começou a saber das minhas histórias e veio na minha casa, tipo, para conversar comigo e tudo mais. O cara, gente, enfim. Eu fico feliz que simplesmente está munido de bons profissionais, graças a Deus. Então, fico feliz. Gente, Professor, eu sou de Floresta. Pronto. Simplício e região. Mas, de verdade, a nossa intenção é essa, né? É falar um pouco sobre essas técnicas de tirar o aluno do passivismo e entrar na proatividade, porque isso, apesar de ser um processo difícil, é um processo quando a gente alcança êxito, a gente alcança muito sucesso na taxa de aprendizagem, certo? E isso tá tudo interligado, né? Porque se você tem alunos mais proativos, tem alunos que participam mais, alunos que conversam mais com você e acaba tornando um processo muito melhor. Então, por exemplo, tem um aluno que ele é mal comportado em sala porque, enfim, é um reflexo da família, talvez, às vezes, né? E aí, se você passa a ter esse aluno mais proativo, ele começa a te expor mais isso e tu consegue resolver isso melhor a situação, consegue contornar melhor, né? Digo isso, se você consegue pegar esse tipo de aluno, são os alunos ditos alunos problemas, conseguem com que eles sejam proativos contigo, eles têm uma grande influência na sala. E aí, irmão, é sucesso. É impressionante. Se você consegue dominar os alunos problema, você tem um domínio sobre a sala que é uma coisa de louco, né? E essas técnicas de tirar do passivismo e entrar na proatividade, como é o SP, eu acho que ela ajuda muito nesse processo, né? Gente, eu acho que por hoje é isso. Se quiser comentar mais alguma coisa, quiser mandar um beijo, dar um abraço. Eu quero. Rapidinho, gente, eu não vou tomar muito tempo, não. Eu falo muito, né, Iraneide? Meu Deus, controla essa língua, Javá. Estou te amando. Você é ótima, Elisângela. Maravilhosa. Cidinha. Cidinha, meu amor, você que é linda. E a Floresta tá bem munida, viu? Uma professora como você. Deixa eu dizer, professor, diga bem aí pra gente onde você achou esse fundo. Olá, pessoal, que eu não vou nem mostrar aqui o meu, que vocês vão correr. De tanta bagunça que tem aqui, que eu tô com reforma em casa, gente. Não ousei nem abrir aqui o vídeo. Deixa eu te dizer. Aqui tem argamassa, tem cimento aqui atrás de mim, só o que tem.
Eu literalmente montei um estúdio em casa. Eu montei uma parede verde, iluminação. Professor show de bola. E aí, o que acontece? Esse aqui em especial, como eu estou usando o Zoom ele tem uma opção lá que você pode mudar o fundo, independente se você usar chroma key ou não. Então, eu baixei a imagem na internet e coloquei como fundo de tela do Zoom. Você pode fazer isso. Se você utilizar o Zoom... Depois você vai dessa aula, quando nós formos para as aulas, né, Charmina, nessas aulas remotas, nós chegar com um fundo bonito também desse jeito aí. Faço um tutorial para vocês. Com certeza. Vocês vão dar aulas com fundos de tela maravilhosos. E como um bom biólogo, né, é o mar, porque aqui, ó, aqui eu tenho a Dory, aqui continue a nadar, continue a nadar. E aqui a tartaruguinha. Bem maduro. Uhum. É isso, gostei de conhecer vocês. Espero que esse nosso momento tenha sido interessante para vocês também, tá? Eu queria marcar desde já qual é a minha proposta para nossas aulas. Nós temos mais um encontro para essa disciplina e mais 2 para a gente falar de matemática aplicada no ensino das ciências, certo? Eu queria marcar para o dia 24, que é sexta-feira agora, a nossa segunda aula, no mesmo horário da noite. Esse horário da noite é melhor para vocês? Ou seria... Tá ok, por mim. Tá bom. Por mim, tudo bem. Pronto. Então, por mim, tudo bem, tá bem. Na sexta-feira, uma coisa, envio o link com antecedência e a gente vai ter o nosso segundo encontro, onde a gente vai ver a parte mais prática, ver os métodos na parte prática e depois eu vou lançar uma atividade avaliativa para vocês, tá? Eu vou lá no grupo mesmo 2 artigos, mais para a questão de consulta de vocês, tá? Vocês vão construir esse conhecimento em casa, então vocês podem ler o assunto. E aí, caso vocês queiram, a gente pode discutir sobre eles também na próxima aula, beleza? Então é isso, beijinhos, foi um prazer conhecer vocês. Esta semana. Não sei como está a situação de Simplício em relação a mortes, mas eu acho que... Nenhuma, graças a Deus, nenhuma. Glória a Deus. Aqui em Floresta teve uma morte hoje por Covid. Foi? Meu Deus. Oremos, viu? Em Floresta teve uma. Oremos. Graças a Deus, já vai em 23 casos confirmados. Nós temos 4 vacinas sendo produzidas. 23. Em estágio bem avançado. A Rússia já anunciou que final de agosto já vai começar a produção em massa. Então, em Deus, ali até setembro, outubro, a gente já vai estar numa situação bem melhor. Oremos para isso. Amém. Eu creio. Amém. Um abraço, minhas queridas. Amém conhecer vocês. Tchau, tchau. Boa noite, amores. Boa noite. Boa noite.